A paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Tenham todos uma boa noite. Vamos meditar nesta noite em São Mateus, capítulo 15, verso 21 ao 28, que diz lições da mulher cananeia. Então vamos aprender aqui, tirar algumas lições desta mulher, que era cananeia. Jesus saiu das regiões de Israel e foi para os territórios de Tiro e Sidom, uma região de gentios. Lá ele entra numa casa e queria que ninguém soubesse. Nesse contexto, vamos destacar uma mulher na qual o escritor não revelou seu nome e pouco se sabe acerca dela. O que se sabe sobre ela é que ela era cananeia, grega, gentia, sírio-fenício de nação, e que ela estava enfrentando um problema. Sua filha estava possessa por um espírito imundo. Então vemos aqui esta mulher, na qual não está o nome dela na Bíblia, mas a sua fé, a sua atitude e a sua coragem foi destacada. E por isso, a história dela se encontra nas Escrituras Sagradas. O que se entende pelos relatos, tanto de Mateus como em Marcos, é que era a sua única filha. Aquela menina que estava possessa por um espírito imundo era filha única dessa mulher. Ela estava enfrentando um problema. E quando falamos em problemas, precisamos destacar algumas coisas. Número 1. Os problemas da vida existem e eles são inevitáveis. Os problemas vêm e não tem como evitar. Os problemas da vida são inesperáveis e imprevisíveis. Quer dizer, a gente não espera e não prevê quando que o problema vai chegar. Os problemas podem se tornar inadministráveis, quer dizer, fogem do nosso controle. Não conseguimos muitas vezes administrar. Os problemas da vida têm caráter instrutivo e pedagógico. Às vezes os problemas vêm para nos ensinar, para nos instruir sobre alguma coisa. O que fez essa mulher ter uma fé elogiada pelo próprio Jesus? O que faz ela triunfar pela fé e conquistar o que deseja? Baseado na sua história, aprendemos algumas lições. Primeira lição: o problema dela a leva com o senso de urgência aos pés do Salvador. Foi através deste problema que ela estava enfrentando que ela viu uma urgência, uma necessidade de se aproximar do Senhor. Que em São Marcos 7,25 diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então, foi através desse problema que ela ouviu falar do Senhor e foi ao encontro dele e lançou-se aos seus pés. Lição número 2. Ela consegue discernir a procedência do problema e a solução para ele. Mateus 15:22 diz assim: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela conseguiu discernir a procedência daquele problema, que era um espírito demoníaco. E a solução, que era clamar ao Senhor, quando ela diz: tem misericórdia de mim. Terceira lição, ela soube aproveitar a oportunidade. Marcos 7, 25. Ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então, ela ouviu falar e o que ela fez? Aproveitou a oportunidade e foi e lançou-se aos pés do Senhor. Ela aproveitou a sua única oportunidade. Aí ela tirou o foco do problema e enxergou a oportunidade de Deus para a sua vida. Às vezes ficamos preocupados com o nosso problema e esquecemos que existe um Deus que é maior do que o nosso problema. Então, tire o foco do seu problema e foca na providência de Deus, na resposta de Deus. Ela vai ao lugar certo, à pessoa certa e na hora certa. Marcos 7, 25. Então, a quarta lição para nós, ela vai ao lugar certo, à pessoa certa e na hora certa. Marcos 7, 25 diz: e existem pessoas que estão no lugar certo, mas em busca de pessoas erradas. Deus não trabalha com o tempo do homem, Deus trabalha com o tempo dele. Então, às vezes, procuramos o lugar certo, mas às vezes as pessoas erradas. Às vezes procura a pessoa certa, mas na hora errada e no lugar errado. Então, Deus, ele trabalha no tempo dele. Então, temos que ter também esse discernimento. E ir no lugar certo, ir na pessoa certa e na hora certa. Tem que aguardar a hora certa também. Quinta lição. Ela reconheceu quem Jesus era. Em Mateus 15, 22, diz assim: clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela reconheceu, quando ela diz Senhor, filho de Davi, ela reconheceu que ele era o Senhor. Ela reconheceu que ele era o Senhor, que ele era o Messias, que ele era o Rei dos Reis. Ela reconheceu que ele era o Filho de Deus. Ele tinha poder para solucionar o problema dela. Então, a primeira coisa é reconhecer que Deus está acima de todas as coisas e que ele é o Todo-Poderoso. Sexta lição. A fé dela tem ação e atitude. Marcos 7, 25 diz: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi. Então, ela colocou aqui a fé em ação e atitude. Quando diz a palavra aqui que ela foi atitude. Porque até então ela estava ouvindo falar, mas quando ela foi, ela teve a atitude. E diz que toda ação, ela gera uma reação. Quem age é você e quem reage é Deus. Então, quando você vai, você teve atitude. Essa ação de atitude. E Deus entra com a reação. Porque quem age é você, mas quem reage é Deus. A sétima lição, ela usa o poder da oração intercessória. Marcos 7, 26. Diz assim: e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então, ela intercedeu a Deus em favor da sua filha. Aqui entrou a oração de intercessão. Ela não buscou por ela mesma,
mas ela buscou pela sua filha. Então, interceder é se colocar no lugar de alguém. Quando você intercede, você está se colocando no lugar de alguém. A necessidade nos leva a orar por nós, mas o amor nos leva a interceder por outra pessoa. Então, às vezes temos necessidade, oramos por nós e buscamos por nós, por nossa família, por nossos filhos. Mas quando temos o amor de Deus, aí nos leva a interceder pela família dos nossos irmãos, pelos filhos dos nossos irmãos, pelos nossos irmãos. Então, o amor, ele nos leva a interceder por outras pessoas. A 8ª lição que ela deixou, ela é perseverante e determinada. Mateus 15, 23. Mas ela não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Se fosse ver aqui, os discípulos estavam incomodados, porque ela estava atrás deles, né? Incomodando. E o Senhor ainda disse, né? Não vou responder não, porque eu fui enviado, foi para a casa de Israel, não foi para ela. Então aqui ela perseverou e foi determinada, porque ela teve uma determinação de buscar a cura para a filha, e ela perseverou, porque aqui, pelo que os discípulos falaram e pelo que o Senhor falou, era para ela desistir, mas ela perseverou, e ela disse: Senhor, socorre-me. Jesus, ele estava em silêncio e ela continuava clamando, mas ele não disse nada. Aí os discípulos se opõem e ela continua clamando: Senhor, despede essa mulher, que essa mulher está atrás de nós gritando. Jesus disse que ela não era prioridade, porque ele foi enviado para casa, para as ovelhas, e não para ela. Foi enviado para Israel e não para ela. Então, o Senhor Jesus mostrou, né, revelou que ela não era prioridade. Que diz aqui: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, eu não fui enviado para ela. Então, mas mesmo assim, a perseverança dela, ela continuou clamando, quando ela disse: Senhor, socorre-me. E a 9ª lição que ela deixa: ela triunfa pela fé e conquista o que deseja. Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então ela triunfou pela fé e conquistou o que ela desejava. Porque ela teve o quê? Ela foi perseverante e determinada. Então, uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz o céu até nós. A fé, ela honra a Deus e Deus honra a fé. A fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. E a fé não é resultado do milagre, mas o milagre é resultado da fé. Então, que possamos ter estas lições que esta mulher deixou, de perseverança, de determinação, e a oração intercessória, a atitude e a ação. Então, que possamos guardar estas lições, aproveitar as oportunidades e aproveitar a hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. E discernir, às vezes, né, a procedência do problema. E não focar no problema, mas focar naquele que pode solucionar o problema. Que Deus abençoe soldados e guerreiros. Fica esta reflexão para nós nesta noite. A paz do Senhor
Fica com Deus, soldados e guerreiros do Senhor. Amém.